O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que o vê, o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenham a bondade de se sentar, amados irmãos e irmãs. Muito bem, para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais no sentido que nos é hoje transmitido pela liturgia, é preciso resgatarmos um pouco do contexto histórico do qual emerge essa profecia de Joel. Jerusalém, quando nos profere essas palavras, estava sitiada, rodeada, correndo o risco de uma invasão por parte dos assírios. E bem sabemos que quando uma cidade era invadida, as virgens eram violentadas, os homens eram mortos, famílias inteiras eram dizimadas, escravizadas, e o sofrimento ganhava protagonismo. Muito bem, Deus inspira Joel a alertar aquele povo, a convocar o povo a práticas penitenciais, mortificações que demovessem aquela cidade de um destino tão cruel. E as orientações do profeta são parecidas com a que nós recebemos hoje, no início dessa quaresma. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito, chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor e digam: perdoa, Senhor, a teu povo e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles, então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo.
Toda a quaresma se resume num pedido de perdão. A verdadeira conversão se dá com um pedido de perdão. Reconhecemos os nossos erros, as nossas faltas, a nossa culpa e fazemos o propósito de mudar de vida. Olhando para o salmo de hoje, vemos um clamor: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Clamor que brota de um coração sinceramente arrependido. E para nos arrependermos, precisamos ser humildes. Só é capaz de pedir perdão, admitir que errou, aquele que é capaz de ser humilde perante o Senhor e perante o seu próximo. Quantas e quantas vezes precisamos assumir para nós mesmos que erramos, que falhamos? Quantos de nós precisamos nos perdoar por falhas cometidas no passado? No começo do pontificado do Papa Francisco, ele nos dizia bem: Deus jamais se cansa de nos perdoar. Somos nós que muitas vezes, cansando de nós mesmos, dos mesmos pecados, cansamos de pedir perdão a Deus, de achar que nós temos jeito, de achar que nós podemos mudar de vida, podemos sim começar uma nova história, mesmo que já se façam 10, 20, 30 anos de caminhada. Se caminhamos com o Senhor, todo momento presente é um presente que Deus nos dá com a chance de mudarmos de vida. O hoje só nasceu para nos dar a oportunidade de sermos melhores do que fomos ontem. E só vale a pena esperar o amanhã se nos enchermos do propósito de sermos cada dia melhores, pois estamos vivos. A segunda leitura de hoje nos dá um imperativo: reconciliai-vos com Deus. É agora o momento favorável. São Paulo atualiza a profecia de Joel. Ora, as palavras de Joel são dirigidas a um povo que estava sob uma grande ameaça. O inimigo poderia invadir a casa deles a qualquer momento. E que povo é esse? É o povo de Deus. É muito diferente do que temos vivido hoje? Existem ameaças que ameaçam invadir as famílias cristãs hoje em dia, sim ou não? Os casamentos cristãos, sim ou não? A vida dos nossos filhos, netos, sim ou não? Então essa palavra é para nós hoje. O convite a uma verdadeira conversão é para nós hoje, para que a desgraça não se abata sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos. E qual é o caminho que Deus nos dá? Jejum, oração e caridade, também chamada como esmola. Quando nós falamos em esmola, às vezes corremos o risco de incorrer numa má interpretação. Achamos que esmola é tirar do bolso aquilo que nos sobra. E só podemos dar esmola, então, quando nos sobra alguma coisa. Não. O sentido é muito maior. Esmola é aquilo que nós podemos e devemos dar ao outro para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, para ajudar no seu processo de salvação, para dar-lhe dignidade. O que mudou, Padre? Pensando dessa forma, nós entendemos que todos nós podemos colaborar de alguma forma. Quer um exemplo? Aumentar nessa quaresma um pouquinho o tempo que você vai passar com a sua família. Padre, mas é difícil rezarmos em família, em casa, porque um sai para o trabalho num horário, o outro vai para a faculdade no outro. Muito bem. Como o profeta Joel nos convida a práticas penitenciais de mortificação e sacrifício, que tal durante a quaresma você e a sua família fazerem um propósito de acordarem meia hora mais cedo para rezarem juntos? Os frutos virão.
E não é o Padre Beto que está dizendo, mas é a palavra de Deus. A profecia de Joel termina assim: então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Ou seja, a desgraça não se abateu sobre Jerusalém naquela ocasião. Que nós possamos também não deixar esse mal entrar na nossa casa, nas nossas vidas, nos nossos casamentos, instituições familiares. Mas para que isso aconteça, nós precisamos redobrar os cuidados. Por que o jejum, Padre? O jejum melhora o meu relacionamento comigo mesmo. Como o Padre dizia, quantas pessoas precisam se perdoar por erros cometidos no passado? Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo, eu não me perdoo por isso? Então, um jejum, quando você abre mão de um alimento, quando você abre mão de uma bebida que você gosta por um determinado tempo e você, ao sentir vontade de comer aquele alimento, beber aquela bebida, você não o faz. Você não faz para se lembrar do propósito que você fez. Por isso que a gente tem que tirar alguma coisa que a gente gosta muito, para que essa ausência nos faça lembrar do nosso propósito. Quantas pessoas já vieram falar para mim, Padre, eu esqueci de rezar hoje. Tira aquele cafezinho que você toma de meia em meia hora, para você ver se você não vai lembrar de rezar. Tira uma das suas refeições para fazer o seu estômago doer um pouquinho de fome, para ver se você não vai lembrar do seu... Aí você não esquece. Então, olha o jejum abrindo a porta para a oração. Olha o jejum abrindo a porta para te lembrar que assim como você está sentindo fome porque você tirou uma das suas refeições, aquele idoso que mora do outro lado da sua rua também está. Temos pessoas na nossa região que podem estar também. Então, esse é o tripé sob o qual a igreja propõe uma vivência coerente da nossa quaresma. O jejum, para que eu possa me lembrar, eu possa estabelecer um melhor relacionamento comigo mesmo. Qual é o meu propósito de vida? Tem pessoas, por exemplo, que depois que começaram a fazer o jejum, começaram a controlar melhor as suas economias, perceberam que gastavam demais desordenadamente, perceberam que falavam demais, coisas que não deviam, que não cabem a um cristão, tudo através de um jejum, porque o jejum faz a gente olhar para nós mesmos. E a oração? A oração nos faz olhar para Deus. Se o jejum melhora o relacionamento comigo mesmo e através do jejum eu posso fortalecer os meus propósitos de vida, a oração fortalece melhor o meu relacionamento com Deus. Não importa se você está 1 ano sem rezar, nessa quaresma, a partir de hoje, faça o propósito de conversar com Deus todos os dias. Antes de dormir, faça a sua oração. Ao levantar, faça a sua oração. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Peça que Deus proteja a sua casa e a sua família. Converse com o Senhor. E pode ter certeza que nessa conversa, o Espírito Santo de Deus vai encher o seu coração de bons propósitos. E talvez você possa estar se perguntando, mas o padre fala de obras de caridade, mas o que eu posso fazer? Comece a rezar, a conversar com Deus, que Ele vai te dizer. Você vai ser iluminado e quando você menos esperar, aquela moção virá, aquela iniciativa virá e você verá como você pode fazer a diferença onde você está. Nós falamos de jejum, que melhora o meu relacionamento comigo mesmo. Nós já falamos da oração, que melhora, aproxima, aprofunda a intimidade no meu relacionamento com Deus. E a caridade? Quando eu pratico a caridade,
eu estreito os meus laços, o meu relacionamento melhora com o meu próximo, com o meu irmão. A caridade é a iniciativa que nos dá a permissão de não reter aquele Deus, as maravilhas de Deus só para nós. O Deus que eu conheci através da oração, as maravilhas que eu percebi depois que eu jejuei. Não, isso precisa se desdobrar em obras que transformam o lugar onde eu estou num lugar melhor, que colocam as pessoas que estão ao meu redor em dignidade. Por isso, esse ano somos iluminados pela campanha da fraternidade que nos convida a refletir sobre a fome. Como poderíamos dizer que somos cristãos católicos de verdade se ao nosso lado permitirmos que irmãos passem fome? Fome de comida, de bebida, fome de justiça, fome de amor. Como estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm fome de amor? Filhos que não têm mais o tempo dos pais, casais que não dialogam mais, que não se perdoam, que não sabem mais o que está acontecendo um na vida do outro, vizinhos que nem sabem mais o nome dos próprios vizinhos. Antigamente, vocês se lembram disso? Todo mundo conhecia todo mundo. Você matava um porco lá no sítio, a gente dividia as partes lá do porco e trocava, não era assim? Você fazia um pão, você escutava o cheiro lá vindo da casa do vizinho, você podia esperar que assim que o pão tivesse assado, a Dona Maria ia trazer, nem que fosse metade do pão para você. E com isso a gente fazia trocas, a caridade ia ganhando vida na nossa comunidade. E como éramos felizes. Esse tempo pode voltar. Nós estamos aqui. O Espírito que inspirava os nossos pais e os nossos avós a fazerem essas coisas é o mesmo Espírito que fala conosco nesta Santa Missa. É o mesmo Espírito que está buscando a abertura dos nossos corações nessa Quaresma. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, portanto, vigiar como o povo de Jerusalém vigiava, tomar cuidado com o perigo que está ao nosso redor. Eu não sei vocês, eu tive pouco tempo nesse final de semana de ligar a televisão por conta de missa num retiro, missa no outro, atendimento aqui, atendimento lá, celebração aqui, celebração lá. Mas, se não me engano, anteontem eu liguei a TV e me assustei com quantas alegorias traziam a imagem do diabo. Chamou a atenção de vocês isso esse ano também ou não? Fantasias, carros alegóricos. E eu tive a impressão que o carnaval está deixando de ser algo cultural para se tornar algo ideológico. Estão tentando plantar uma ideia nas nossas famílias, desmerecendo a nossa religião, o nosso Deus. A escola de samba que eu vi desfilar colocou o terço no pescoço de todo mundo da bateria e na letra dizia assim: nós somos batizados num terreiro. Puxa vida, respeitemos quem são, mas nós sabemos que a doutrina, a sã doutrina católica, não permite que nós busquemos fora da igreja outros deuses, que busquemos além de Jesus outro Senhor. Então, cada coisa no seu devido lugar. Tomemos cuidado com essas ideologias, essas coisas que estão tentando entrar nas nossas casas e ditar ordem para os nossos filhos. Tem casamentos por aí que estão caminhando segundo ideologias. Essa cultura do descarte, onde nós vemos, pessoas que estão dentro da igreja,
mas que já descartaram pais, avós, não conversa com o irmão, com a irmã, entra na fila da comunhão como se tivesse tudo bem e não perdoou e não amou. O que Jesus disse para nós no último domingo? Amai os vossos inimigos. Por que o padre está dizendo tudo isso? Porque nós não podemos viver uma religião só de fachada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não podemos jejuar só para sermos vistos. Não podemos orar em voz alta nas praças públicas para sermos vistos. Não podemos, praticar caridade só quando a câmera estiver filmando, mostrando o que a gente está fazendo para mostrar para os outros. Nós precisamos fazer tudo isso de coração, por convicção, porque nós depositamos a nossa fé em Jesus. Fé de fachada não vai levar ninguém para o céu. Se a sua intenção era ser visto, por isso que Jesus fala, as pessoas que queriam ser vistas já receberam a sua recompensa, elas já foram vistas. Agora, se você quer ser salvo, se você quer ter a sua família salva, se você quer ter uma família, um casamento feliz, se apegue àquilo que é de Jesus Cristo. Renuncie ao pecado, renuncie a tudo aquilo que vai contra a nossa fé, os mandamentos, os sacramentos. Aí sim, nós estaremos nos protegendo de todos os males, levantando a guarda para cuidar do nosso bem mais precioso. E caminharemos sempre, por mais difícil que seja, sob os cuidados de Jesus, podendo dizer que já somos vitoriosos. Que Deus nos ajude, que nessa quaresma todos nós possamos fazer o propósito verdadeiro e sincero de sermos autênticos cristãos católicos, que vão à missa, que se confessam pelo menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa. Dia 16 de março, nós vamos ter mutirão de confissão aqui na nossa paróquia. Dia 16 de março, a partir das 7 horas da noite, aqui da Matriz e em todas as nossas capelas. Vai preparando o seu coração. Se você não quiser esperar até lá, se confesse antes. Vamos fazer tudo aquilo que a igreja nos pede para você ver se aí nós não vamos ser felizes. Para você ver se a partir de então, por mais que tenhamos dificuldade, as dificuldades nunca serão maiores do que o amor que Deus tem por nós. Que Deus nos ajude nessa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As cinzas que nós vamos receber nesse momento, sobre a nossa cabeça, é um convite à humildade. É para nos lembrarmos que dessa vida nós não vamos levar nada. Rico, pobre, homem, mulher, todos terão o mesmo destino. Aqueles que querem reviver com Cristo precisarão morrer e serem sepultados com Ele. Por isso que essas cinzas depositadas sobre a nossa cabeça nos façam refletir o que é que temos valorizado nessa vida. Temos dado valor às pessoas que nos amam e que estão muitas vezes ao nosso redor se humilhando por um pouco de atenção? Hoje me chamou a atenção o nome de 2 pessoas falecidas hoje. Não sei se os 2 casos são de infarto, mas pelo menos da dona Francisca é um caso de infarto fulminante. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Que essas cinzas nos façam refletir sobre o amor, a atenção, o tempo que temos dedicado às coisas de Deus e àqueles que Deus nos confiou antes que seja tarde. Você vai receber a cinza sobre a fronte, que representa todo o nosso ser. O padre e os ministros dirão: convertei-vos e crede no Evangelho. E você vai dizer amém, dizendo para o Senhor que assim seja, dizendo para o Senhor: sim, Senhor, eu quero me converter e crer verdadeiramente no Evangelho daqui para frente.